Hey you! Sabe a diferença de um professor de verdade, que vai te ensinar de verdade, e um ilusionista? Alguém que vai ler um teleprompter, falar alguma coisinha lá bonitinha, às vezes uma pessoa bem apresentável, um apresentador de respeito, tal, tal, mas que vai ler alguma coisa que não vai te ensinar nada. Você vai jurar que ele está te ensinando, mas quando você vai perceber, você vai ver que foi enganado. Então vamos entender essa diferença aí? O que é um professor de verdade e o que é alguém que lê o teleprompter? Eu sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP, Inglês Criativo. Vamos então conhecer aqui, ó. O que é um professor de verdade, o que é um youtuber que enrola e tal, alguma coisa, mas que parece uma maravilha. Muita gente compra um produto por um videozinho que na verdade não é lá essas coisas. Vou provar para vocês aqui. Hoje em dia, por exemplo, ó, aí vamos ver a diferença entre um papagaio e um professor de verdade. Ou seja, ele vai te fazer você decorar alguma coisinha pensando que aprendeu, depois você vai perceber que não aprendeu nada, vai ficar por isso mesmo. A palavra world, né? O pessoal tem ensinado aí, eu já vi vários cursos, várias propagandas maravilhosas com youtubers incríveis e tal, mostrando isso aí, como você pronunciar essa palavra, por exemplo. É um exemplo assim maravilhoso que eles tiram como guia de alguma coisa. Então, como que eles falam aí nesses exemplos? A pronúncia é como se você pronunciasse duas palavras, né? A palavra were mais o old. Então, você ia falar world. World. Beleza, parece uma maravilha que você ia falar uma coisa que você ia dobrar a língua lá, mas ia ter a maior dificuldade. Aí parece fácil que você falou simplesmente uma palavra tal, tal. Bom, primeiro que você pronunciar a palavra were, você tem que aprender. Porque existe o where, né? Existe o were, já é um pouquinho complicado, a pessoa já vai confundir um pouco. Então, ou seja, você já vai decorar alguma coisa. E old. E não é bem assim a pronúncia. Existem outras palavras, por exemplo, girl, né, que tem essa mesma junção do R com L, que o cara não vai aprender, ele vai ficar nisso aí, não tem como decorar a palavra lá. Então vou mostrar para vocês como que você aprende de verdade a pronunciar alguma coisa. Você tem que entender, saber por que você está pronunciando. Vamos ver então? Ó. Então a palavra world. Então aqui na pronúncia escrita yup, eu coloco de vermelho, né, tal. Olha só, o R fica de preto e maiúsculo. Esse R, quando ele é de preto e maiúsculo, o som é o R do caipira. Então o R do caipira é porta, porteira, carne, verdade. Então é aquele R bem caipira, bem puxado. Só tem esse som o R em inglês, não existe outro som pro R. Então, mesmo se tiver dois, Carrie, Larry, né? Tomorrow, vai ser sempre esse som. Então, de todo jeito que você vê um R, vai pronunciar assim. Então, were, né? O R puxado, were. Aí, como se fosse a palavra, ele coloca aqui were old, né? Were old. Só que aí fica separado, aí você vai juntar. Então, olha só, como que você vai entender de verdade, porque como que você pronuncia? Were, né? Beleza. Aí, o L, como que você pronuncia o L solto assim na língua inglesa? Como no início de uma palavra em português. Por exemplo, a palavra lata, ok? Local, língua, linguagem. Então, quando você vai falar o L no português, no começo de uma palavra, você fala a letra L. Então é basicamente é isso, só. E o D mudo é D. D. Se você falar só esse pedacinho. Então nada mais é do que você pegar o R, were, D. Aí você vai emendar. Então você vai aprender cada letra, entender por que você está pronunciando desse jeito. Então, world. Olha só, aí você parece que você dobrou a língua, você falou corretamente. Se você falar world, né? Fica estranho, não é? O gringo vai olhar aquilo, ele talvez até entenda, mas vai ficar uma coisa lá. De onde será esse cara? De que planeta será esse? Né? Agora, se você quer aprender inglês de verdade, você tem que entender. Então, no IUP, no método IUP, você além de ter a pronúncia escrita, eu te ensino. Então, por exemplo, aqui, ó, o R tem o som do R do caipira. Were. Onde você vê o R vai ser sempre esse som. E olha só, L é pronunciado como no início de uma palavra em português. Lata, esse exemplo que eu dei. Então, world. Você pode falar soltinho, tranquilo, que você vai entender por que você está pronunciando. E o D é mudo, né? Como mudo. Toda letra muda em inglês é muda mesmo. Então, world. Olha só o tanto que é fácil. World.
Ao invés disso, o cara vai lá, faz um vídeo maravilhoso, investe milhões de reais e faz aquela coisa lá. O cara vai lá, no máximo, ele vai decorar que ele emenda duas palavras. Mas aí você não aprendeu nada dessa junção, de como funciona a família, dos sons e tal, tal. Então, onde você vê RL, por exemplo, se o americano fosse falar o Carlos, né? Igual existe a palavra Carl, né? Se ele fosse falar Carlos, ele ia fazer desse jeito. Sempre que tiver o R e o L, você vai falar o R como o R do caipira e o L solto, ok? Então, é isso aí. Esse é o Inglês Criativo, pronúncia escrita. Acesse o site inglescreativo.com.br para aprender inglês de verdade. Conheça nossos cursos e livros, tá? Lançamento aí, um livro maravilhoso, você não pode ficar sem esse livro. Então, não se esqueça de acessar inglescreativo.com.br, link aí na descrição. Valeu!